Já estamos de volta e vamos iniciando nosso programa falando de saúde. Na semana passada, inclusive, vocês que estão nos acompanhando aí nas redes sociais e principalmente na TV, é claro, falamos sobre câncer, né? E principalmente encerramos uma série falando sobre o câncer de fígado e de pâncreas. Naquela oportunidade eu conversei com o Dr. Vinícius Maciel, que é o nosso colaborador aqui do programa Mega Profissionais, ele que é oncologista e também cirurgião, e pedi para ele que, se fosse possível, nós conversássemos nessa semana sobre câncer do pulmão. Ele gentilmente nos atendeu o pedido, retornou aqui para conversar conosco mais uma vez. Aliás, doutor, o senhor sempre, quando está aqui no programa, o senhor já tem uma cirurgia praticamente programada para depois. Aliás, a impressão que a gente tem é que você opera o tempo todo, né? Mas é claro que você é cirurgião, você atua justamente só como cirurgião, não, né, doutor? Acaba que a nossa formação é muito geral, né? A gente atua desde de cirurgias tidas como mais comuns, como cirurgia de vesícula, hérnia, até mesmo as cirurgias oncológicas, que é nosso grande desafio e satisfação. As mais complexas, na verdade, sim, né, doutor? Sim. E é engraçado falar que vocês realmente têm essa satisfação, porque abrir um ser humano em uma situação de risco, que ele já está ali, né, com uma doença tão grave, né, como essa aí, que está depositando nas suas mãos a vida dele, é uma responsabilidade gigantesca. Nossa, é um ato de confiança extrema do paciente, a gente trata isso com uma responsabilidade enorme. Graças a Deus, tem vocês aqui, né? Amém. E como eu já citei para vocês, inclusive, né, em outras oportunidades, Goiás, sim, é referência de saúde para todo o Brasil e grande parte do mundo, tá? Muita gente vem tratar aqui em Goiás, sim, claro. Temos grandes profissionais aqui na área. Bom, doutor, vamos falar hoje sobre câncer do pulmão. Todas as vezes que a gente comenta e fala sobre câncer do pulmão, imediatamente ligamos ao tabagismo. Automaticamente. A pessoa que tem cigarro, que fuma, ela vai desenvolver o câncer, doutor? Toda pessoa que fuma desenvolve o câncer? Então, isso aí é muito importante. Assim, 90% dos cânceres de pulmão tem total relação com o tabagismo. Quem fuma em relação a quem não fuma tem 20 a 30 vezes mais chance de ter câncer de pulmão. Isso é muito sério. E lembrando que isso é acumulativo ao longo dos anos. E também depende da carga tabágica que nós falamos, que é o número de cigarros dia que o paciente fuma. 1 maço, 2 maços. Tudo isso é uma escala diretamente proporcional, uma progressão aritmética. Já falamos aqui sobre a dependência química, que é o caso. Sim. Né? Já falamos da dependência química, já falamos também de como as pessoas podem auxiliar os seus familiares que estão ali, não acusando, né? Não exigindo uma posição deles, que às vezes eles não têm condições de oferecer. E quero acrescentar um dado aqui, doutor, com relação, inclusive, até uns e-mails que eu recebi de alguns amigos psicólogos, né, e psiquiatras também que nos acompanham aqui na TV, quando na oportunidade eu falei, olha, a dependência química é muito difícil ser tratada, nós não devemos acusar, devemos tratar e tal. E aí eles me acrescentaram outro dado. A pessoa que desenvolve a dependência química, ela tem uma carência muito grande. Ela tem uma necessidade, uma dificuldade de lidar com o meio dela e com o externo e com os problemas que aparecem com ela, tem uma dificuldade muito grande de relacionar com isso. Você imagina, então, uma pessoa com essa característica psicológica, você chegando para ela e pressionando ela, os familiares que deveriam dar o apoio, né? Pressionando, cobrando, acusando aquela pessoa, ela vai piorar. Por isso que eles me alertaram, falou, olha, Tancredo, fala no ar aí que esse comportamento pode agredir muito mais e só vai piorar, não vai ajudar ninguém. Né? Sem dúvida. Por quê? Porque as pessoas não conseguem sair da questão do cigarro. Doutor, já sabemos que é uma doença, já sabemos que muita gente luta muito para sair, algumas conseguem, outras não. Né? O senhor nos falou aí questão de quantidade de cigarros que a pessoa pode fumar, que pode aumentar esse risco. Então, se ela diminuir, se ela fumar um cigarro uma vez ou outra, ela está isenta de câncer? Isenta não. É aquela velha história, assim, só vai ser isento quando abandonar por completo o vício. Que é sabido, isso aí a gente já está bem discutido, que a indústria tabagista usa de artefatos químicos para vincular a pessoa à necessidade de estar usando a dependência, e eu cito o cigarro como um antidepressivo portátil, em que a pessoa descarrega essa necessidade de estar oralizando o problema, as ansiedades de um mundo cada vez mais complicado.
facilidade. Doutor, como é que funciona? O que acontece no organismo? A partir do momento que a pessoa ingere não sei se é nicotina, não sei se outros produtos, que agora você já me acrescentou essa informação, quando ela ingere esses produtos tóxicos vindos do cigarro no organismo, como que funciona? Como é que processa isso dentro? É importante uma outra coisa também, a nicotina não é o problema do cigarro, a nicotina é o que causa satisfação dos hormônios cerebrais, da endorfina, que dá aquele alívio momentâneo de segundos que o cigarro proporciona. Tanto é que a nicotina é vendida em goma de mascar para quem está tentando largar do cigarro. Para quem está saindo. Né? O problema são as outras milhares de substâncias que se acumulam no nosso organismo e que no caso do câncer, elas atuam diretamente no mecanismo de divisão e de morte programada celular. Então assim, colocando em linhas bem claras, o cigarro consegue mudar a genética celular, aumentando a chance do defeito celular. Que o câncer nada mais é do que uma aberração celular que ganha força e não consegue mais ser barrada pelos mecanismos de imunidade próprios do paciente. Só quero aproveitar a oportunidade que o senhor falou da aberração celular e como funciona o câncer, porque a maioria de nós entendemos que o câncer é uma progressão da célula, um crescimento da célula desordenado. É isso mesmo? Isso, e que não tem, e consegue, uma vez que é oriundo de nossa própria genética, não tem nada no nosso organismo que consegue barrar. Coisa, né? Aí tem os tratamentos que a gente já relatou, diretamente são tratamentos às vezes muito agressivos, né? A maioria das vezes pode não obter êxito, né? E vir a questões muito piores. As pessoas já sabem disso, as pessoas já sabem da consequência do cigarro. É uma dependência química que nós já sabemos, que merece uma atenção especial, um apoio dos familiares, no sentido de tentar ajudar aquele dependente químico, né? Para se livrar dessa questão do cigarro. O câncer do pulmão, especificamente, a partir de quando que ele se manifesta? Porque aqui nós estamos falando da questão do cigarro e eu tenho muita preocupação em falar isso, porque, não, eu só fumo 1 ou 2 cigarros por dia. Não, só fumo ali uma carteira por semana. Então, o Tancredo e o Dr. Vinícius falou lá que não tem problema, que eu vou poder continuar fumando dessa forma. Então, isso é muito perigoso. É o fumante ocasional que a gente fala, né? O do final de semana, o da festa, o da bebida com os amigos, né? Igualmente prejudicial. Com certeza. A partir de qual idade as pessoas começam a sentir? A partir de qual idade que elas estão consumindo a questão do cigarro, elas começam a sentir os efeitos no corpo ou uma possível manifestação de um câncer? Olha, os efeitos do tabagismo eles vão além do câncer propriamente dito. Esse eu acho que é o principal, o mais letal, né, na verdade. Mas assim, quem fuma sabe muito bem, volta e meia ele tenta parar de fumar, em uma semana o paciente já sente melhor. Respira melhor, melhora a gustação, a olfação. Então assim, é uma droga mesmo, isso é fato, é uma droga legalizada ou lícita, como se diz. E em relação aos sintomas do câncer, eles estão vinculados, como já disse, ao tempo de exposição. A partir dos 45, 50 anos, é obrigatório que o paciente pelo menos faça raio-x de tórax anual. É obrigatório. Existem até discussões de países mais desenvolvidos em que a saúde é bem mais tratada mais a sério, vamos dizer assim, em que se fala até de protocolos de tomografia de tórax para esses pacientes anuais, mas é um exame bem mais caro, né? Sim. Infelizmente nem todos têm o acesso, né? Bom, tratamento, doutor. Tem tratamento sim. Infelizmente o câncer de pulmão, na maioria das vezes, o nosso grande objetivo na nossa área é ressecar o tumor por completo, seguindo todos os princípios oncológicos. Mas o pulmão acaba sendo cirúrgico só em 20 até 30% dos casos. Na maioria das vezes, na grande maioria, o câncer já está disseminado. E aí o tratamento passa a ser quimioterapia sistêmica. Aí já vem aquelas consequências que todos nós sabemos, né? E também o que acontece, a maioria dos fumantes eles têm medo de procurar um oncologista. Eles têm muito medo de saber isso, né? De ter a certeza daquilo que eles ainda acreditam que não tenham. Né? Então, e aí dificulta cada vez mais o tratamento, né, doutor? Por quê? Porque lógico que o tratamento vai estar vinculado a parar de fumar. Sim. Né? E a pessoa às vezes não quer abandonar o cigarro. Nega a possibilidade de ter complicações. Agora só reforçando alguns dados que são muito importantes, né, doutor? Tem uma estatística hoje de quanto que o câncer de pulmão mata hoje na população brasileira? Tem uma estatística. País subdesenvolvido como é o nosso,
apenas 10% dos pacientes sobrevivem com câncer de pulmão até 5 anos. Até 5 anos. Sobrevida de 5 anos de apenas 10%. A pessoa que fumou durante um período de tempo, parou, enfim, decidiu largar o cigarro. É prudente que ela faça uma avaliação para ver os danos que aquele fumo já causou no organismo dela. Efeito acumulativo. É óbvio que algum paciente. Efeito acumulativo, eu dou muito exemplo dos pacientes. É igual o paciente que tomou sol na adolescência e acha que não vai ter câncer de pele nunca na vida, porque se afastou daquilo. O cigarro, assim como a radiação solar na pele, ou o cigarro nos tecidos, no pulmão, em todos os outros órgãos, ele tem um efeito acumulativo. Ele não vai ser expelido. Nosso organismo não consegue retirar toda essa carga de toxina. A gente dá exemplo, por exemplo, na faculdade de medicina, quando a gente vai fazer anatomia, né? O pulmão do tabagista é preto. Preto. Na verdade, eu tive uma experiência como essa. Eu estudei, isso quase ninguém sabe, né? Aliás, eu estou contando pela primeira vez na televisão. Eu fiz o segundo grau todo em BH. E lá nós já tínhamos uma preparação para fazer medicina. Que eu era para me fazer medicina. Entrei na curso de análises clínicas e tal. E nós tivemos aulas de anatomia, né? Naquela época. Nós fomos lá na UFMG para fazer anatomia. A gente fazia análises clínicas, pegava sangue, tirava e tal. E tinha que fazer anatomia. Eu entrei nessa sala. A primeira coisa que eles fizeram questão de nos mostrar foi o pulmão dissecado de um fumante e um pulmão normal. Chocou muito, porque um pulmão tinha mais ou menos essa amplitude de tamanho e o de um fumante desse tamanho. Estava todo contorcido, parecia que estava queimado. Nós chamamos isso de atrofiado, sem função, enfisematoso. Um pulmão daquela forma, todo queimado, ele já não filtra mais nada ali, né? E o que acontece no organismo nesse momento? Que acontece essa atrofiação quase que total do pulmão. Claro que vem a óbito, né? Mas como que funciona o organismo? Como é que ele filtra? Pois é a degeneração da função do tecido pulmonar. Né? O tecido pulmonar ele tem que ser poroso e flexível. E o cigarro quebra toda a capacidade, todas as proteínas de elasticidade. O pulmão fica, então, a gente fala encarcerado, ele não expande. Tanto é que o estágio terminal do enfisematoso é ficar preso num balão de oxigênio, porque o pulmão não consegue mais trocar os gases do sangue, retirar o oxigênio e devolver o gás carbônico para o sangue. Essas são consequências que nós não queremos que aconteça. Sim. Não é isso, doutor? Isso é muito importante. Aliás, vocês têm acompanhado aqui algumas séries. Nós falamos sobre câncer. Nós tratamos de uma forma a mostrar para vocês tratamento e principalmente buscar um atendimento antes de que essa doença se manifeste. Mas hoje, especificamente, esse tema não tem como nós florirmos muito, né? Ele realmente é desastroso, os efeitos são desastrosos e não tem como a gente sair desse foco, né? E isso é importante para a informação. Esse é o nosso objetivo sempre. Muito obrigado, doutor Vinícius Maciel, mais uma vez aqui. Pode ir para a sua cirurgia lá, pode salvar mais vidas lá, por favor. E daqui a pouquinho eu volto. Eu, se fosse você, não sairia daí.